meus amigos, está começando mais um episódio do podcast Papo de Médico com o Dr. Rodolfo. E hoje o meu convidado é o Dr. Jean, que é urologista, e vai conversar com a gente sobre transplante renal. Até recentemente o apresentador Faustão foi submetido ao transplante e a gente vai bater um papo sobre isso também. Dr. Jean, obrigado pela participação, boa tarde, né? Boa tarde, Dr. Rodolfo. Prazer é todo meu e é uma grande honra poder conversar contigo, sabe? Obrigado. A gente às vezes, é aquela história, né, Rodolfo, assim, a gente entende a vida olhando para o passado, planeja a vida olhando para o futuro, né? Mas é no presente que a gente vive a vida, né? Verdade. E há muito tempo atrás eu te vi chegando lá no São José, né? E agora te vejo aqui com papo de médico, uma carreira constituída, sólida, e isso sim, de certa forma, nos dá orgulho, porque a gente vê uma pessoa jovem como você, com sucesso, então isso é muito legal poder participar disso e é uma honra, tá? Obrigado, doutor, obrigado, fico até emocionado aí pelo seu elogio. Doutor, como é que tá a situação do transplante no Brasil? Sabe que transplante é uma coisa muito legal, né? Porque tu muda a vida das pessoas, né? E a gente, como médico, tem essa ideia, né? A gente faz medicina com o objetivo de mudar a vida, né? E o transplante, ele, até um determinado tempo, a gente estava falando do passado, né? Até 97, o transplante, ele era uma coisa assim, meio... Não existia uma legislação muito específica, né? Tá. A partir de 97, se instituiu a lei que determina o transplante, a Lei 9434 de 97. Então, o que essa lei fez? Ela organizou as centrais de captação, o Sistema Nacional de Doação de Órgãos, né? E aí definiu, né, a maneira como tu aborda o provável doador, né? Porque, assim, transplante também tem o outro lado da moeda, né? É uma situação, assim, muito crítica para uma família, né? Estão perdendo um ente querido, e aí tu tem uma morte encefálica, e aí tu tem que abordar, tem que ter tato nisso. Então, no primeiro momento, essa lei, o que ela fez? Ela acabou organizando as centrais e determinando, né, a maneira como tu faz essa abordagem para que o processo fosse um processo com lisura, né? Então, o que a lei diz? Dentro das coisas que a lei diz, ela diz o seguinte: para ser doador, ou para te considerar um paciente com morte encefálica, aí vem as definições de morte encefálica, mas para te considerar um paciente com morte encefálica como provável doador, tu tem que ter 2 médicos para atestarem essa morte encefálica e, preferencialmente, um tem que ser neurologista e nenhum dos 2 médicos pode fazer parte da equipe de transplante. Tá. Então, quando o paciente está na UTI, que é aquele paciente grave que vai que é o provável doador, né, o diagnóstico de morte cefálica é feita por médicos que não participam da equipe. Tá. Então, assim, geralmente o intensivista que avalia, aí eu faço o exame de morte cefálica, aí o neurologista abre um protocolo. Mas o que a gente tem interessante, né, é que à medida que o tempo foi evoluindo, se notou que a maneira como tu aborda a família faz diferença no concordar. Então, na efetivação daquele provável doador, porque tu tem um provável doador, tu tem que abordar uma família, né? Tu tem que convencer essa família, né? E tu tá diante de uma situação que De luto é triste. já, né? É luto, né? Porque aquela pessoa tá morta ou tá em morte cefálica, tá morta, né? Não vai recuperar. E aí existem aquelas fantasias relacionadas, né? Pode voltar, pode não voltar, até que tem esse entendimento, tu tem um tempo, né? Para que tu não perca aquele paciente da UTI e não perca aquele doador, né? Então a ideia é sempre assim, a morte vem para todos nós, né, Rodolfo? E o importante é o que a gente acaba deixando, né? Então, se tu puder deixar os órgãos, se tu puder beneficiar alguém, isso é muito importante, né? Então, Santa Catarina, ela é um estado da federação que tem uma oferta muito grande de doadores, porque o catarinense, ele é um doador, né? Tanto é que
a gente tinha uma estatística que pode estar um pouco fora desatualizada, que seria o termo correto, que é o seguinte, né? A gente tem no Brasil 14 doadores por milhão de habitantes. A meta da Central Nacional da Central Nacional de Doação é que se chegue a 17 milhões de doadores, 17 doadores por milhão de habitantes. E Santa Catarina tem 24 doadores por milhão de habitantes. É uma referência, então? É uma referência, né? Era o estado que mais captava. Isso oscila um pouco, né? Mais doava. Mas, assim, a oferta é muito grande, né? E os centros captadores também, eles foram se desenvolvendo, né? Quando eu cheguei em Joinville em 2000, a gente tinha o quê? Tinha Blumenau, tinha Joinville como centros, né? E um outro transplante em Florianópolis, outro transplante em outros lugares. Agora a gente tem vários centros de doação. Então isso é bom, porque tu oferta, tu tem mais oferta de órgãos, mais possibilidade de fazer o transplante, né? A gente vê uma evolução. Isso é muito bom. E assim, falando da fila de transplante, né? Essa fila, ela é nacional ou ela é regional? Não, cada receptor, né, cada paciente pode se inscrever numa lista, né? Então, assim, num estado. Tá. Ele não precisa necessariamente ser um paciente de Santa Catarina. Ele pode ser um paciente de outro estado e fazer inscrição aqui em Santa Catarina. Tá. E existe um cruzamento do CPF do receptor para que não ocorra uma duplicidade de inscrições. Então, ele só pode escrever numa unidade, num local, né? Tá. Então, assim, ele se inscreve ou na lista de Santa Catarina, ou na lista de São Paulo, ou na lista de Goiânia, mas ele não pode ficar em dois estados. Tá. Então, a fila, ela é estadual? Estadual. Cada estado tem a sua própria fila. Isso. Tá, e aí, quando no estado tu não tem um receptor para aquele órgão, ele é ofertado nacional daí. Tá. Mas, em princípio, começa no estado. E quem é o paciente que está indicado fazer transplante renal? Na verdade, assim, relacionado ao transplante renal, tu tem um preparo, né? O paciente tem que estar numa condição boa, né? Não existe um limite exclusivo em relação à idade, que a idade não é um fator contraindicativo, né? Os trabalhos mostram que quando tu transplanta um paciente, ele melhora a qualidade de vida e melhora a quantidade de vida, né? Porque ele vive mais, tu tem os métodos substitutivos, né? Tu tem a hemodiálise, tu tem a diálise peritoneal, né? Mas, assim, quando tu olha o transplante, que na verdade é um método substitutivo, né? Tu pega um rim e transplanta, de todos os métodos, o que dá melhor qualidade de vida e mais tempo de vida é o transplante. Aí o paciente tem que estar numa condição boa, né? Ele faz uma avaliação cardiológica, ele vê se não tem nenhuma infecção odontológica, ele vê se for mulher, vê a parte ginecológica, né? Faz um preparo e a partir disso entra em lista, mas não tem um limite relacionado à idade. Mas quem que é o paciente com doença renal crônica que está indicado fazer o transplante? É todo paciente com... Todo paciente que tenha vontade, né? É ofertado no começo da diálise, né? Quando o paciente entra em diálise, a lei determina que tu tem que oferecer a possibilidade de transplante para o paciente, né? Existe uma determinada quantidade de pacientes da unidade que devem estar em lista. Então, tu tem que oferecer isso. Se o paciente recusar, tu tem que documentar que o paciente recusou. Então, qualquer paciente pode ser, em boas condições, né, um receptor. Então, tem que estar numa condição boa. E o paciente que não faz diálise, que está naquele limiar ainda de insuficiência renal crônica e não começou a fazer diálise ainda, ele também está indicado fazer transplante? Em algumas situações, né? Não são todas as situações. Tem alguns critérios, por exemplo, o paciente que é diabético, ele consegue fazer antes. Tem alguns critérios para que tu consiga que o paciente não dialítico, né? Porque a doença renal crônica, né? A insuficiência renal, antigamente insuficiência renal, né? Ela tem os graus, né? Tem lá o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, até chegar na falência renal. E geralmente o paciente vai para a hemodiálise quando ele tem uma taxa de filtração glomerular inferior a 15. Aí é o paciente que acaba indo para a hemodiálise. Mas assim, não necessariamente esse paciente está numa condição ruim. Porque como é uma coisa progressiva, ela é lenta, né? Não é uma doença renal aguda, né? É um quadro crônico. Ele vai tolerando. Então, nessa fase, quando o paciente tem a possibilidade de
evitar a hemodiálise, ele pode entrar em lista, mas são alguns casos que a lei, tudo isso é determinado conforme a legislação. E aí como é que esse paciente é posicionado nessa fila? Por que um vai para frente, outro vai para trás? Como é que é essa situação? O primeiro critério é a compatibilidade de tecido. Né? Na verdade, o primeiro critério é a compatibilidade ABO. A RH não é avaliado daí, né? Então, a primeira compatibilidade é ABO e depois o antígeno de histocompatibilidade principal. Então, quando o paciente ele entra em lista, ele colhe depois que ele terminou, é todo um processo. Depois que ele terminou a parte clínica, ele tem condições de ser um receptor, ele colhe a soroteca, né, para ver se ele tem algum tipo de anticorpo pré-formado, né, contra os anticorpos da região, e ele faz um HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade principal. É a partir desse antígeno de histocompatibilidade que tu ranqueia quem é o receptor. Então surge um rim aqui em Joinville. Quem determina quem vai ser o receptor é a central em Florianópolis. É feita a sorologia desse doador, isso vai para a central, enquanto está sendo feita a captação, enquanto está sendo feito todo o processo, tu já tem uma ideia de quem são os prováveis receptores daí. Tá. E aí isso é ranqueado, né? Aí tem alguns critérios. O primeiro critério é a histocompatibilidade principal, aí o ABO, e assim por diante, até tu chegar e dizer assim, olha, tem o Jean, tem o Rodolfo e tem a Ana. Oferece, liga pro Rodolfo, tu quer? Não, eu quero. Gia, tu quer? Eu tô com febre, eu tô com uma infecção, eu tô com dor de garganta, então o Gia tá fora da jogada. Fica o Rodolfo, Ana, tu quer? Quero. Fica o Rodolfo e a Ana. E assim por diante, até tu chegar no... Então é todo um processo. E a ordem, vamos dizer assim, de chegada na fila vai interferir também? Na verdade na verdade não é uma fila, né? É uma lista. Então, assim, tu pode entrar, o paciente pode entrar na lista hoje, amanhã ele ter uma compatibilidade, surgir um rim e a compatibilidade maior for desse paciente, o rim é dele. Então, não é uma fila por ordem de chegada, então. Né? Aí tem alguns critérios, né? Você tem que estar em boas condições, né? Isso relacionado a rim, né? No fígado a gente tem o MELD, no coração tu tem outros critérios e assim por diante, né? Entra tamanho do órgão, peso, né? Tudo isso para que tu tenha um bom resultado, né? Um desfecho favorável, né? A gente viu na mídia o Faustão que fez o transplante cardíaco e agora o transplante renal, né? Isso. E aí, saiu o pessoal falando, ele operou mais rápido porque ele é famoso, porque, né? Então, pelo que você está falando, não é por ordem de chegada também. Então, realmente ele teve uma compatibilidade com algum órgão que apareceu e foi uma sorte. Então. Sim, exatamente. A gente considera, né? A gente não participou disso, né? Mas assim, o processo ele tem uma lisura, né? O processo ele envolve, é que nem aquela história se o homem foi à lua, se foi filmagem, né, Rodolfo? Então, assim, tem muita gente que acredita que o homem não foi na lua, né, que foi filmado, e daí tem a teoria da conspiração, que é uma coisa que a gente vive como ser humano sobre isso, né? Então, o princípio é o seguinte, né, pro homem, para se ter filmado a ida do homem à lua, tu teria que envolver muita gente, né? Então, assim, tu já teria aparecido aí uns 20, 30 dizendo, olha, eu participei da filmagem, fui lá naquele lugar, eu participei da filmagem, realmente o homem não foi à lua. E, na verdade, não, né? O homem foi à lua. Então, em relação ao processo da doação especificamente do Faustão, ele teve todo um processo. Ele teve que seguir esse processo. Então, assim, se o receptor que tinha antes dele não era compatível, ou se tinha uma compatibilidade e esse receptor estava com infecção, a gente não sabe disso, mas assim, o processo, ele tem uma lisura, ele segue uma legislação que tu não pode colocar em risco por causa de uma pessoa, né? Na verdade, o processo de transplante é maior do que o Rodolfo, é maior do que o Jean e é maior do que o Faustão, né? Então, de forma alguma, tu comprometeria tudo isso em função de uma pessoa só, né? Então, não foi o Faustão que foi transplantado, foi todo um processo levou ao transplante do Faustão. Não, legal.
Quem que é o paciente que, vamos dizer assim, tem insuficiência renal crônica, faz diálise e definitivamente não pode fazer transplante? Geralmente aquele paciente assim, que está no mau estado geral, né, que tem uma anemia crônica que não é responsiva à terapia, o paciente que tem uma cardiopatia associada, porque na maioria das vezes a doença renal ela é um processo sistêmico, né, tu tem um quadro, vem de um diabetes, vem de uma hipertensão crônica, né, e às vezes o dano que o paciente tem, a condição dele não é boa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente procura, quando prepara o receptor, né, a gente avalia os vasos ilíacos, dependendo da doença, né, se é um diabetes de 15, 20, 25 anos de diabetes, tu tem lá uma teromatose, tu tem um vaso que é comprometido, então... Tem uma circulação ruim. Exato, assim, a parte circulatória, né, então às vezes tu tem um paciente que tem rim policístico e aí tu precisa tirar esse rim policístico porque ele é volumoso, né, e aí tu vai colocar um enxerto ali na fossa ilíaca, né, o rim transplantado na fossa ilíaca, e aquele rim policístico vai comprimir o enxerto, então tu tem que preparar, olha, nesse momento não dá para fazer, tem que pegar e tem que tirar o rim policístico antes de fazer, tira o lado direito, porque a gente transplanta mais no lado direito. Essa semana a gente fez um transplante do paciente que tinha feito, ele veio do Pará, estava na lista aqui, e ele tinha doença renal policística e tirou o rim esquerdo, que era muito grande, estava incomodando, e a gente fez o transplante à esquerda. Então assim, tu tem que ter uma flexibilidade, né, não existe assim uma contraindicação absoluta, né. Antigamente tu tinha aquelas contraindicações, paciente com HIV não podia transplantar, hoje a gente pode transplantar, né? Tá. Então é muito assim de tu usar o bom senso, né? Na hora de fazer, né, as coisas. E paciente que já teve câncer? No câncer, tu tem alguns critérios, né? O câncer em si não é uma contraindicação, né? Geralmente a gente tem um tempo que é 3 anos, dependendo, né, do tipo de tumor que o paciente teve, mas a média é 3 anos, tumor de bexiga, tumor de rim, se tiver menos de 5 centímetros é 3 anos, se for um tumor com mais de 5 centímetros é 5 anos, mas a média é 3 anos. Se o paciente em 3 anos não teve uma recidiva da doença, ele pode fazer o transplante. 3 anos, tá. Isso é uma média, não é uma regra assim absoluta, né? Beleza. E depois que faz o transplante renal, o que muda na vida do paciente? Pô, muda tudo, né, Rodolfo? Porque assim, tu tem um paciente, muda da água pro vinho, tu tem um paciente que tem uma qualidade de vida limitada, né, porque se ele está fazendo hemodiálise, ele faz 3 vezes por semana, 4 horas. Se ele está fazendo a diálise peritoneal, que é aquela que tu bota um catéter na barriga, todos os dias de noite ele tem que fazer aquele processo de introduzir líquido no abdômen, aí a cicladora, que o SUS fornece a cicladora, faz o ciclo, no outro dia de manhã ele tira. Então assim, quando tu faz o transplante, a qualidade de vida muda, né? E como eu falei, os trabalhos mostram que vive melhor e vive mais quem faz transplante, independente de fazer hemodiálise ou fazer diálise peritoneal. E por isso que entra o fator idade, né? Se tu pegar uma pessoa assim, tu diz assim, pô, tem 80 anos, não vamos transplantar, não tem o limite da idade, porque aquele paciente de 80 anos, ele vive melhor e vive mais do que se ele estivesse na diálise, ou na diálise peritoneal, ou diálise, hemodiálise daí. E geralmente é transplantado um rim só por paciente? Um rim. A natureza, ela é muito generosa com a gente, né? Ela nos dá 2 rins, nos dá 2 pulmões, né? Então, a gente consegue viver só com um rim, né? Então, tu não precisa fazer os 2, né? E o paciente, depois que faz o transplante, tem que fazer um tempo mais de hemodiálise ou não? Em algumas situações, né? Quando tu faz o transplante, na verdade, assim, o processo, tu tem a parte cirúrgica ali, né? Tu faz a anastomose vascular, tu faz a anastomose da veia, anastomose da artéria, anastomose do ureter, e aí essa é a parte técnica, né? A parte do que a gente coloca a mão como cirurgião. O resto da história aí é a imunossupressão, né? A imunossupressão, ela é um capítulo do transplante que ele é muito, ela acabou, tem alguns pontos assim, na medicina tu tem aqueles pontos assim de virada, né? Então o primeiro transplante bem sucedido foi feito em 1954. Né? Foi feito em Boston, no mesmo lugar onde agora a gente teve o transplante lá do rim de porco, né? E aí foi feito em Boston, dia 26 de dezembro de 1954. Eram gêmeos univitelinos. Então, qual que era o problema do transplante? O problema do transplante era a rejeição. A primeira medicação que realmente ajudou na imunossupressão foi a azatioprina. A azatioprina era de 1959.
E a ciclosporina, que é o que veio depois, né? Ela começou ela foi descoberta em 1972 e só entrou no mercado em 1982. E daí a gente fica olhando para trás, né? Tu diz assim, pô, 1954 é há 70 anos atrás, né? Mas assim, não é tanto tempo, né? Não é tanto tempo. E esse ponto de virada, até tu chegar na azatioprina, até tu chegar na ciclosporina, e hoje a gente tem coisas melhores, né? Muita coisa foi feita que acabou trazendo prejuízo, né? Por exemplo, uma das medidas era o quê? Tu sabia que o paciente, que irradiando o paciente, tu conseguia fazer uma leucopenia, né? Então, durante um tempo, uma das medidas para tentar diminuir a rejeição era irradiar o paciente. A medula? Irradiava a medula. Daí o paciente fazia produzia menos células de defesa. mas acabava morrendo, né? Sim. Tinha infecção, tinha, né? O tiro então, saía assim, pela culatra, né? Mas assim, a gente aprende, né? Com os desacertos. Eu não vou falar em erros da medicina, né? Tu fala em desacertos, porque tem coisas assim que servem, pelo menos, para te ver que não deu certo. Até que surgiu a azatioprina, e surge também a mão do destino, né? A gente às vezes pensa assim, pô, não é é tudo programado, né? Mas existe o acaso na vida da gente, né? Então, assim, para te ter uma ideia assim, especificamente sobre a ciclosporina, a história da ciclosporina é muito interessante. Porque assim, a Sandoz, que era o laboratório que produzia o medicamento, eles tinham um acordo que cada executivo que fosse viajar tinha que trazer a terra do lugar para eles pesquisarem. E aí eles começaram a pesquisar a ciclosporina. Um dos executivos trouxe a terra de um determinado lugar, que eu não lembro de onde era, e aí pesquisaram e encontraram um fungo ali naquilo, e naquele fungo produzia uma substância que tinha no microscópio era um aspecto circular, por isso ciclosporina. E aí começaram a usar, né? Serve para isso, serve para aquilo, serve para não sei o que. De repente, se descobriu o seguinte, olha, pode ser um antibiótico? Não funciona. Na verdade, ela deprime o sistema imunológico. Opa, se deprime o sistema imunológico, alguém leu lá em 1976, então o remédio é de 74, 76 se descobriu que poderia ser usado no transplante. Aí um médico inglês foi até a Sandoz e pediu, olha, vamos fazer um teste, né, com o medicamento. Aí a Sandoz pegou e disse, tá aqui, toma o pozinho e leva para casa, pode usar. Não tinha interesse comercial naquilo, porque transplante era uma coisa de Marte, Vênus, era uma coisa que não tinha, comercialmente não era interessante daí. Aí o que aconteceu? Esse médico, ele tentou usar a ciclosporina, né? Aí diluiu na água, não deu certo. Diluiu no leite, não deu certo. Era um pozinho, não tinha como usar aquilo. Até que a mãe de um dos auxiliares do médico, que era grego, ela mandou azeite de oliva para ele. E aí o cara do laboratório resolveu, olha, vamos ver se com azeite de oliva diluiu. E aí puderam usar a ciclosporina. E aí no começo, o Sandimun, que era a ciclosporina comercial, o comprimido era oleoso. Por quê? Porque era azeite de oliva. Então, assim, é a mão do acaso. Se tu olhar, tu vai dizer assim, pô, tinha o remédio, tinha tudo, né? E, de repente, não deu certo, não podemos usar, né? Não tem como diluir esse negócio. Até que alguém usou o azeite de oliva, alguém que era mãe de um rapaz, se ela não tivesse mandado o azeite lá... E hoje a gente não teria. Então, assim, quantas coisas na nossa vida são por esse acaso, né? Então, essa é uma história interessante, né? E tem alguma pesquisa assim séria com um rim artificial para... Não, tem tentativas, né? Existe tentativas. Uma das tentativas foi essa que foi feita agora, né? Com o rim de porco, que o paciente acabou falecendo. Não sei o que aconteceu ali, a gente não tem tanta informação, né? O que houve, se foi relacionado ao transplante, se foi relacionado ao receptor. Então, é como a gente fala, a medicina tem os seus desacertos, né? Ela tem as suas... O primeiro transplante que foi feito, a primeira tentativa de transplante, ela foi feita da seguinte forma. Em 1933, um médico russo chamado Voronoi pegou e fez um transplante e colocou no punho. Pegou um rim e colocou no punho de um paciente. Um rim? Pegou o rim, transplantou ali
e colocou no punho. Mas O paciente era um viveu 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias, eu não sei qual foi o tempo, mas mostrou que era viável. O rim produzia urina, quer dizer, tinha alguma coisa ali, tinha um caminho, né? Aí o que bloqueava, né? Era o ABO, era a compatibilidade de tecido, até tu chegar na imunossupressão. Então, hoje tu tem imunossupressores melhores, né? E a gente vai aprendendo nisso, né? Hoje em dia, tu trabalha com a terapia genética, né? Já se sabe como alterar o DNA, como tu mexer no DNA, né? Isso é um prêmio Nobel agora recente, 2020. Nós estamos em 2024, tem 4 anos. Então, tu sabe, se descobriu através da maneira como o vírus ataca a bactéria, por um caminho que a bactéria se defende do vírus, e aí por esse caminho se chegou à manipulação genética. Então, assim, tu consegue chegar. Mas até tu chegar no que é ideal, demora um tempo, né? E tu tem essas situações, tu vai fazer um, não vai dar certo, vai fazer outro, não vai dar certo. Se tu olhar toda a história num contexto geral, né, na medicina, a gente vê assim, o primeiro transplante de fígado, e daí eu não sou o melhor cara para falar de fígado, mas assim, a gente vê que no primeiro transplante de fígado tem uma história assim, que o médico conseguiu fazer o primeiro transplante de fígado, morreram 7 ou 8 pacientes na sequência. Ele foi acusado de ser açougueiro, assassino e não sei mais o que, toda uma campanha da mídia. E hoje tu tem o transplante de fígado graças à insistência, né? Tu teve um insucesso, tu vai aprendendo o que não deve fazer. Mas medicina não é como direito às outras especialidades, porque às vezes o teu insucesso representa a morte do paciente. Sim. E cada paciente tem uma resposta diferente ao mesmo tratamento. Exatamente. O transplante renal é o mais realizado no Brasil, eu acho, né? É o transplante que tem mais volume. Tá, legal. Aqui no nosso estado, o senhor acha que quantos são realizados por mês? Assim? Eu não vou conseguir te dizer. Eu consigo te dizer quantos pacientes nós temos em lista no estado. A gente tem 800 pacientes em lista. 800 pacientes precisando de rim. Então, assim, é um volume grande, né? A gente já teve 400 pacientes precisando de rim, mas é aquela história, tu transplanta o paciente, o rim não vai durar para sempre, né? Ele tem um tempo que varia de pessoa para pessoa, varia de tempo de isquemia, varia da maneira como a pessoa adere ao tratamento, né? Porque isso é um tratamento, né? Não é uma cura. Ele vai precisar tomar imunossupressor o resto da vida, ele vai ter que ter uma aderência a esse tratamento. E às vezes isso é um fator que faz diferença, né? Então, o rim substituto, ele não é para sempre? Não é para sempre. O rim, ele tem justamente isso, né? A duração desse rim vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar da doença de base, né? Tem uma série de coisas. Então, às vezes, acontece assim, tu transplantou o paciente, ele viveu 10, 15 anos com rim e ele volta para a lista. Então, isso vai fazendo com que a lista seja retroalimentada. Tu tem os pacientes antigos que voltaram para a lista, tu tem os pacientes novos que estão entrando em lista, né? Então, isso faz com que o volume aumente. E a gente tem aquele outro lado da moeda, né? A gente vive mais, né? A gente está vivendo mais tempo. Então, tu tem mais doenças crônicas, tu tem mais diabetes, tu tem mais hipertensão e tu vai ter mais disfunção renal. E aí tu tem uma quantidade maior de pessoas com disfunção renal, né? Com doença renal crônica daí, né? Candidato ao transplante. A pandemia, ela aumentou muito essa lista? Na verdade, assim, durante a pandemia houve uma redução do número de doadores daí. Então, isso fez com que o tempo de espera para transplante aumentasse um pouco mais. Tá. Mas tu te adapta aos tempos, né? Entendi. Jean, acho que era isso, né? Acho que cobrimos bastante assunto aí. Eu queria agradecer novamente, então, pela sua presença, por ter tirado essas minhas dúvidas sobre o transplante renal e eu espero que as pessoas que estão assistindo também tenham aprendido um pouquinho mais sobre transplante. Quem tiver alguma dúvida, acho que pode deixar no comentário do vídeo. Sim, e a gente tenta responder mais pra frente, né? Doutor, obrigado aí pela participação. Sucesso, né?